Olá pessoal, a pedido aí dos nossos alunos, eles pediram listas extras, né, de atividades, exercícios. Então a gente preparou uma lista extra aí com alguns exercícios da mecânica clássica, velocidade média, distância percorrida, movimento retilíneo uniformemente variado, leis de Newton e vetores, tá bom? Aqui tem um mix de exercícios. Vamos fazendo e vamos tentando indicar os pontos importantes a prestar atenção em cada uma dessas equações. E também tão importante quanto saber qual equação deve ser usada em cada caso. Vamos lá. Primeiro exercício aqui a gente tem assim, ó. Uma rodovia trafega, um veículo trafega uma rodovia com velocidade média de 80 km por hora. Sabendo que a viagem teve duração de 1 hora e 30 minutos, qual a distância percorrida pelo veículo? Então vamos lá. Ele diz que a velocidade é de 80 km por hora, velocidade média. Então, velocidade média de 80 km por hora. E aí o primeiro ponto é sempre colocar os dados. Ele disse que o tempo da viagem, a duração da viagem foi de 1 hora e meia. Vou transformar tudo isso aqui em 1 hora, né? Já que a questão me deu, né? 1 hora e meia, 1,5, né? Ou você transforma tudo para minutos, ou transforma tudo para horas. Como a velocidade está em km por hora, então é recomendado transformar também o tempo em hora, porque o nosso resultado vai acabar dando em quilômetro, tá certo? A gente sabe que velocidade é ΔS sobre ΔT. Se você não lembra disso, a própria unidade de medida vai lhe dar um indicativo. Quilômetro, distância, espaço, hora, tempo, né? ΔS sobre ΔT. Então, substituindo os valores na equação, né? Ele quer saber a distância percorrida. Então, no caso, ele quer saber o valor de ΔS. É o que a gente não sabe. Coloco substituindo na equação, tem 80. É igual a ΔS, que não sabemos, dividido por 1,5. 1,5 está dividindo. Vai para o outro lado, né? Aqui, ó, vai com a operação inversa, né? Se está dividindo, passa multiplicando. Então, fica 80 vezes 1,5 é igual a ΔS. 80 vezes 1,5 dá 120, no caso, quilômetros. É a nossa distância percorrida, ou a variação de espaço, no caso aqui, que teve o veículo, né? Resposta correta, letra C. Então, quando você coloca os dados, o primeiro ponto é fazer a leitura, saber o que a questão quer, coloca os dados, a equação vai surgindo naturalmente. Se você colocar outra equação que não seja, vai travar na sua resposta, tá bom? Então, vamos para outra aqui. Por exemplo, ao cobrar uma falta, um jogador de futebol imprime a bola a uma velocidade de 43,2 km por hora. Sabendo que a bola gasta 3 segundos até atingir a rede, determina a distância percorrida. Então a questão é exatamente igual a outra. Quer saber a distância percorrida também. Ele me deu a velocidade de 43,2 km por hora. Agora ele me deu o tempo em segundos, 3 segundos. E o ΔS, né, que é a distância percorrida, que a gente não sabe, as respostas todas elas estão em metros. Então, a gente tem que ou transformar esse tempo aqui em hora, para dar um valor em quilômetro e transformar para metro no nosso resultado final, ou transformar essa velocidade aqui para o sistema internacional, que é metros por segundo, que é mais simples a gente transformar, né? Lembrando que para transformar é só dividir por 3,6. Então 43,2 dividido por 3,6 dá 12 metros por segundo. É claro que você vai fazendo isso passo a passo, né? Você vai descobrindo. Então tem a velocidade e tempo, ele quer saber o ΔS, a equação da velocidade média, ΔS sobre ΔT. Substituindo os valores, a gente tem 12 é igual a ΔS sobre 3. O 3 está dividindo, vai passar para o outro lado, né? Igualmente multiplicando. 12 vezes 3 é igual a ΔS. Então dá 36 metros essa distância percorrida pela bola, né? Até atingir as redes.
A resposta correta seria a letra A, aqui no nosso gabarito. Seguinte questão, faltam algumas questões ainda. Só por enquanto estamos trabalhando só a velocidade média, né? Após chover na cidade de São Paulo, as águas da chuva desceram o rio Tietê até o rio Paraná, percorrendo cerca de 1.000 quilômetros. Então, nosso ΔS é 1.000 quilômetros, sendo que de 4 km por hora a velocidade média das águas, o percurso mencionado será cumprido pelas águas da chuva em aproximadamente, então ele quer saber o tempo, né? Então, eu tenho a velocidade 4 km por hora, eu tenho o ΔS que é 1.000 km, ele quer saber o tempo. Um detalhe muito importante, se a gente tem o espaço em quilômetro, a velocidade em quilômetro por hora, o nosso tempo vai ser em hora, né? Substituindo a equação, tenho 4 é igual a 1.000 sobre ΔT. Aí o ΔT está dividindo, passa multiplicando, fica 4 vezes ΔT é igual a 1.000. E aí, como o 4 vai estar multiplicando, ele passa dividindo. Então, a gente faz aqui, ó, ΔT é igual a 1.000 dividido por 4. O ΔT está igual a 250 horas. Aí a pergunta é o seguinte: a resposta que a gente encontrou foi em horas, mas as alternativas estão em dias. Fica fácil, né? A gente sabe que um dia tem 24 horas. Então a gente vai dividir 250 por 24, que dá aproximadamente 10 dias. 10,41 dias, né? Como é aproximadamente, né? Que ele deixa bem claro, aproximadamente 10 dias. 10,41, 10 dias. A resposta é a letra B. Usamos as mesmas equações nas 3 primeiras, mas com pequenas variações, que a gente tem que tomar cuidado com relação a isso, até pelas alternativas que são cobradas na questão. Uma questão agora sobre leis de Newton. Vamos lá, olha, diz assim: a estatística indica que o uso do cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões mais graves em motoristas e passageiros em caso de acidente. Fisicamente, a função do cinto está relacionada com aí diz a lei, né? Se a gente não usa o cinto de segurança em caso de uma batida, um acidente ou um freio brusco, o passageiro ou motorista que está dentro do veículo, ele tende a ser projetado para frente, porque um corpo em movimento, já que você está com a velocidade constante dentro do veículo, um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. É exatamente o que diz a primeira lei de Newton. Então, o uso de cinto de segurança está relacionado com a primeira lei de Newton, né? A gente utiliza o cinto de segurança justamente para não ser arremessado para frente do painel ou para fora do carro, certo? Dando continuidade, ó, de acordo com a primeira lei de Newton, um corpo, a letra A diz assim: um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniformemente variado quando as forças que atuam sobre ele é nula, né? Por quê? Um corpo ele pode ter várias forças atuando sobre ele. Por exemplo, se a gente imaginar aqui, essa já seria verdadeira, né? A gente já matou, foi logo na primeira. Eu posso ter um objeto aqui, ele está sobre a ação da força-peso, né? Ele está aqui sobre a ação da força normal, e ele está parado, e permanecer parado. Se você não aplicar nenhuma força horizontal, ele vai permanecer parado. Se você aplicar uma força na vertical, pode ser que ele suba, né? Pode ser que ele deforme, aumente a sua pressão. Então, ele tende a permanecer parado ou em movimento se a força resultante, se a soma das forças for nula, né? O peso e a normal estão na mesma direção em sentidos opostos. Quando a gente somar elas, vai anular uma com a outra. Então, a lei de Newton a primeira lei de Newton diz exatamente isso, né? A letra B seria falso, porque um corpo, como eu já falei, um corpo pode ter várias forças atuando sobre ele e ele permanecer em movimento.
ou pode não ter nenhuma força atuando sobre ele, no caso de um espaço que não tenha atrito, ele permanecer em movimento. A letra C seria falsa, porque ele não precisa estar... Quando o corpo, a resultante das forças que atuam sobre um corpo é igual a zero, esse corpo somente pode estar em repouso, não, ele pode estar em movimento também, retilíneo, uniformemente variado, né? A inércia de um objeto independe da massa, isso é falso, ele depende da massa, pois quanto maior a massa, maior a resistência à mudança de movimento, né? Ou seja, quanto maior a massa, mais difícil você fazer ele se movimentar e mais difícil vai fazer ele parar. E a letra E está completamente errada, porque a primeira lei não trata de aceleração constante. Então, realmente, a resposta correta seria a letra A. Dando sequência, uma questão agora aqui de segunda lei de Newton. Suponha que uma pessoa puxa um equipamento de ginástica com a força... Na verdade, isso aqui é a terceira lei, né? Com a força de intensidade igual a 100 newtons. Determine o valor da força que o equipamento faz sobre a pessoa e marque a opção correta. A terceira lei diz o seguinte: para toda ação, há uma força de reação de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Se você faz uma força sobre o equipamento de ginástica, o equipamento de ginástica vai fazer uma força em você com a mesma intensidade, né? Então ele quis saber apenas a intensidade, ele não perguntou o módulo ou a direção nem o sentido, né? Então, se você faz uma força de 100 newtons, o objeto ele faz uma força de 100 newtons como resposta, uma força de reação, tá bom? Outra questão seguinte, essa questão é de MRUV, né? Ó, diz assim: um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera com aceleração escalar constante igual a 2 metros por segundo. Tem aceleração. Se tem aceleração, só posso usar as equações do MRUV, né? Pode-se dizer que sua velocidade escalar e a distância percorrida após 3 segundos valem. Então, primeiro ele quer saber a velocidade. Se ele deu aceleração, eu só vou poder usar uma dessas equações aqui, ó. A função horária do espaço a função horária da velocidade. E aí, como ele me deu tempo, né? Aqui tem um tempo, eu não posso usar essa equação aqui de Torricelli. A equação de Torricelli, V0 ao quadrado mais 2A delta S. Por quê? Porque ele não me deu ele me deu tempo, né? Se ele me deu tempo, eu vou trabalhar com essas duas. Essa primeira, que é essa daqui, para encontrar a velocidade, né? A velocidade, e a segunda para encontrar a distância percorrida. Então, essa daqui eu não irei trabalhar. Professor, se eu quisesse tentar fazer por essa equação aqui, você ia travar. Aí, quando você travasse, você tentava outra, tá bom? É assim que a gente começa aprendendo. Quando está começando, está resolvendo, você vai tentando a equação que melhor se encaixa, que você acha que se encaixa. E aí, naturalmente, a equação ela trava para você. Você tenta uma segunda, uma terceira, até a equação realmente atender o que você pretende calcular na questão. Então vamos lá. Primeiro ele quer saber a velocidade escalar. Se ele quer saber a velocidade escalar, eu vou usar a equação a função horária da velocidade, né, que a gente chama de vovô ateu, para facilitar aí para quem gosta de memorizar. Então eu tenho parte do repouso. Se ele parte do repouso, velocidade inicial é zero, né? Então V igual a 0 mais 2 vezes 3. Certo? 2 vezes 3, 3 segundos, o tempo é 3. Então, V é igual a 6 metros por segundo. Finalizamos a primeira parte. Então, eu já posso eliminar a letra C, D e E. Se for uma questão que você esqueceu a outra equação, então você já, se for tentar chutar, né? De repente, às vezes você, numa questão do vestibular, você não lembra, aí você vai tentar chutar, você já elimina, né? Já vai diminuindo as suas chances de erro. A segunda é a função horária do espaço. Distância percorrida S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Então, olha, reparte do repouso. Então, velocidade inicial é 0. Então, isso aqui dá 0. Cancela, né? 0 vezes t, 0. Se ele parte do repouso, então eu vou considerar que a posição inicial dele também seja 0. Então, eu posso cancelar também. Então, eu tenho S é igual a 2, que é a aceleração, vezes
3 ao quadrado sobre 2. 2 em cima, 2 embaixo, cancela. O espaço vai ficar igual a 3 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9 metros. Então tá aí a velocidade e a posição depois de 3 segundos para esse objeto, para esse veículo que está em movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos lá. A resposta correta seria a letra A. Simplificando aí. Vamos para outra questão aqui. Olha aí. A equação do horário do espaço, né? Ou a equação lá do sorvetão, né? Que a gente apelida carinhosamente para lembrar. S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Sempre lembrando das equações, né? Então ele quer saber o valor de S0, de V0 e de A. S0 dá 15, né? O único que não está sendo multiplicado por T é o S0, 15. Então já fico entre a letra C e a letra D, tá certo? O valor de V0 é 10. Aí, olha. 10 metros por segundo. Ele está tudo no sistema internacional. Então já mataria aqui, que aqui ele coloca quilômetro e quilômetro por hora, né? Isso aqui está errado já por conta das unidades, né? Sistema internacional. Então já sei que é a letra D. Professor, mas o que está multiplicando T ao quadrado não seria o A? Ah, então A não seria 2? Não, A não seria 2. Por que A não seria 2? Porque para ser 2 aqui, lembrando que ele tem que ser dividido por 2, né? Então aqui para ser 2, teria que ser 4 dividido por 2, né? Aí ele fica assim, ó. 2t ao quadrado. Ó. 4 dividido por 2. Então A é 4. A resposta correta seria a letra D. Mas eu poderia matar essa questão logo de cara, eu sabendo o S0, que é 15, o que não está com T, e ele diz que as unidades estão no SI. Para estar no SI não pode estar em quilômetro. Então a letra C estaria errada. Então já mataria logo de cara, na primeira visualização aqui. Então a resposta correta seria a letra D, de fato. Dando sequência, veja a figura seguinte que faltou. Esqueceu aqui, né? Mas vamos lá. Nela temos um bloco de massa 8 kg, suspenso por uma corda. Adote. Vamos lá, dá para desenhar, né? 8 kg suspenso por uma corda. Determine o valor da tração da corda e marque a opção correta. A tração da corda ela vai apontar para cima. Por quê? Porque a força-peso aponta para baixo. Se a gente considerar que esse objeto está suspenso, parado nessa corda, então a tração da corda vai ser igual à força-peso. A força-peso é massa vezes gravidade. Então a tração da corda vai ser igual a 8, que é a massa, 8 kg vezes a gravidade, que é 10. Então a tração da corda é igual a 80 newtons, né? Sempre em newton, porque força é em newton, né? Tração 80 newtons. A resposta correta seria a letra A. Vamos lá, mais uma questão. Diz assim: um carro com massa de 1000 kg partindo do repouso atinge 30 metros por segundo em 10 segundos. Suponha-se que o movimento seja uniformemente variado. Calcule a intensidade da força resultante. Lembrando, olha, para a gente calcular a força resultante, que é um vetor, é massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. Só que ele me deu a massa. A massa é 1000 kg, mas eu não tenho aceleração. Como é que eu calculo a aceleração? Aceleração, ΔV sobre ΔT. Então a aceleração vai ser a variação da velocidade. Ele parte do repouso e atinge 30 metros por segundo. Então a variação da velocidade é 30 metros por segundo. A variação do tempo, 10 segundos. Então a aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado. Então, descobri aqui a aceleração. 3 metros por segundo ao quadrado. E agora fica fácil calcular a força resultante, que é o que ele queria saber do começo, né? Então vai ser 1000, que é a massa, vezes 3, que é a aceleração. Força resultante
é igual a 3.000 newtons, ou quilograma, né? Um newton é quilograma metro por segundo ao quadrado, né? Que é um newton, são iguais, né? Massa quilo, aceleração metro por segundo ao quadrado. Resposta correta, letra C, certo? Dando continuidade, um cabo puxa uma corda com força de 30 newtons, perpendicular a essa força. Outro cabo exerce sobre a caixa uma força de 40 newtons. Determine a intensidade da força resultante sobre o bloco. Então, olha, é bom a gente ter uma visão da situação. Ele tem uma caixa aqui, e aí tem uma corda que puxa uma força de 30 newtons e outra que puxa uma força de 40 newtons. Ambas são perpendiculares, perpendicularmente. Então, se elas são perpendiculares, a força resultante, isso aqui é uma soma de vetores, gente. São dois vetores perpendiculares, a gente utiliza Pitágoras. Então, fica 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Tem algum problema se eu inverter? Não tem nenhum problema se eu inverter. A ordem das parcelas não altera a soma, né? Então, fica 40 ao quadrado 1.600 mais 30 ao quadrado 900. Então, a força resultante vai ser igual a raiz quadrada de 2.500 newtons. Força resultante vai ser igual a raiz quadrada de 2.500 newtons, 50 newtons, tá certo? A resposta correta seria a letra A, né? Dois vetores perpendiculares. E a gente tem que tomar cuidado para não ser muito afoito, porque, ó, de repente você está muito afoito lá e marca 30 mais 40, né? Vai logo na soma simples, né? Soma vetorial de mesma direção e sentido. Aí marca a letra C. Ou você faz 40 menos 30, né? Dá 10. Marcaria a letra B, se tivesse mesma direção e sentidos opostos. Então tem que tomar cuidado com isso. Ler e ver as palavras-chave, né? Aqui ele diz, ó, perpendicular. Se é perpendicular, lembra logo de Pitágoras para fazer essa conta. Dando continuidade, a nossa última questão aqui de vetores diz assim: dados os vetores A, B e C, representados na figura em que cada quadrilátero apresenta lado correspondente à unidade de medida, é correto afirmar que a resultante dos vetores tem módulo. Então, ele quer saber o módulo da resultante dos vetores. E a gente vai utilizar a regra do polígono, né? Que eu tenho mais de um vetor, então eu tenho que tomar cuidado para... Eu só vou desenhar aqui o vetor, pegar o vetor C, vou começar com o vetor C, tanto faz a ordem, mas eu gostaria de começar com o vetor C. Então vamos lá, olha, se eu pego o vetor C aqui, eu desenho o primeiro vetor, eu vou somar com o vetor A. Então o vetor A ele tem 3 quadriláteros, eu vou desenhar o vetor A aqui, do jeito que está aqui, eu desenho aqui o vetor A. E agora eu vou desenhar o vetor B. Então, do jeito que está o vetor B aqui, desenho aqui. O vetor resultante vai ser um vetor da origem do primeiro vetor que eu somei até a extremidade do último vetor que eu somei. Então, o vetor resultante vai ser um vetor que tem módulo 1. Né? O quadrilátero, cada lado desse representa 1. Então, o vetor resultante seria um vetor de módulo 1. A resposta correta seria a letra A. Então, fiz algumas questões, né, a pedidos aí, desculpa se eu falei muito rápido para o vídeo ficar curto. Qualquer coisa você volta, retoma ou deixe nos comentários sua dúvida que eu tentarei responder assim que possível. Valeu, um abraço e até a próxima.